Então vamos lá para mais um encontro do nosso Clube do Livro, do grupo Mindset Águia, onde nós estamos falando sobre as leis do universo. Um apanhado dos estudos sobre as leis que regem este universo. Passando aí pelo Kybalion, passando pelas 11 leis do universo do Raymond Holliwell, as 7 leis espirituais do sucesso, e fazendo um compactado aí dessas leis, a gente está estudando atualmente quais são, então, as leis que regem este universo a qual nós fazemos parte e o como nós, através do entendimento, do conhecimento, do estudo dessas leis, podemos viver em maior harmonia com este ambiente a qual nos cerca. E hoje, no nosso nono encontro, nós iremos falar sobre a lei da relatividade. Em essência, essa lei quer dizer que nada é absoluto. Tudo é relativo àquilo com que é comparado. Ou seja, quando temos um parâmetro de comparação, a lei da relatividade vai nos dizer que tudo é relativo, com base naquilo que está sendo comparado. A lei da relatividade nos lembra que toda experiência ganha significado a partir da perspectiva que adotamos. Olha que interessante. Se lembram daquele ponto que a gente fala a respeito sobre enxergar as coisas pelo lado positivo, pelo lado bom? O exemplo é o copo, né? Aquele copo que está preenchido de água até a metade. E dependendo de como você analisa aquele copo, ele pode estar metade cheio, ou você pode analisar só pelo lado que está vazio. Intrinsecamente o copo ele está com metade da água. Porém, dependendo do observador, você vai observar o que está faltando ou você vai observar o que já compõe aquele copo. A metade dele está cheio ou a metade dele está vazio. Depende do observador. Os desafios, dificuldades e acontecimentos da vida não são bons ou ruins por si só. O significado surge da forma como interpretamos e respondemos a eles. Então isso aqui vai nos dar uma certa liberdade, uma certa tranquilidade no ponto de analisarmos as coisas através de uma perspectiva mais favorável. É igual quando acontece uma situação na nossa vida. Nós temos sempre a opção de perceber aquela situação sendo algo positivo ou negativo para a nossa vida, algo bom ou algo ruim. Mas o que quer se dizer é que, intrinsecamente, aquela situação ela não tem uma conotação. É você quem vai dar aquele significado para aquele acontecimento. É igual uma corda, por exemplo. Uma corda. Uma corda, por exemplo, dentro das forças militares, do escotismo, do escoteiro, eles servem para salvar, né? Inclusive, nós chamamos de cordão da vida, né? A gente anda com uma corda aqui, por exemplo, no escoteiro, a gente anda com uma corda atravessada aqui no peito e é chamado cordão da vida. Por quê? Porque você pode utilizar aquela corda para salvar uma pessoa em uma situação de risco, de sobrevivência. Mas você também pode utilizar aquela corda para fazer algo ruim para alguém ou para si mesmo, certo? Intrinsecamente, a corda em si ela não é boa nem ruim. Depende de quem vai utilizá-la e para qual fim, certo? A mesma coisa, uma faca. A faca ela serve tanto para você cortar o pão, passar a manteiga, cortar uma fruta, quanto ela serve também para fazer o mal a si mesmo ou a outra pessoa. Mas intrinsecamente, a faca ela não é boa nem ruim. E é isso que a lei da relatividade vai nos dizer, que os desafios, as dificuldades e acontecimentos da vida, elas não são boas nem ruins por si só. O significado surge da forma como interpretamos ou respondemos a eles, ou seja, aos desafios, às dificuldades.
Então vamos aqui aos principais ensinamentos da lei da relatividade. Primeiro, número 1, tudo é questão de perspectiva. Uma situação que parece difícil hoje pode ser visto no futuro como um grande aprendizado. E é exatamente esse ponto que nós devemos chegar aqui de compreensão sobre esta lei. Que os desafios, as dificuldades, as situações, os problemas que nós enfrentamos hoje, intrinsecamente ali, relativamente, ele pode ser algo que seja bom ou ruim para você. Depende de como você vai percebê-lo, como você vai receber aquela situação. E muitas das coisas que hoje nós acreditamos ser algo ruim, negativo, por muitas das vezes, lá na frente, quando nós conseguimos olhar para trás, nós percebemos que aquilo foi um grande aprendizado. O que parece ser problema para uma pessoa pode ser uma oportunidade para outra pessoa. Entende que tudo depende da perspectiva, da forma com que a gente enxerga a situação? Número 2, os desafios existem para expansão. Aqui eu quero deixar uma chave para vocês que tem sido fundamental nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento e de evolução. Até as situações a qual nós acreditamos serem difíceis, desafiadoras, se você para analisar por uma outra perspectiva, como a perspectiva da lei da relatividade, você vai perceber que aquele desafio, naquele momento, aquela dificuldade, ela está querendo nos ensinar algo. Ou seja, ela está ali para nos proporcionar um movimento de crescimento, de expansão. Serve também para fortalecer a nossa consciência, expandir a nossa visão e desenvolver sabedoria. É até interessante porque eu gosto muito de utilizar uma frase que na época ela até virou uma hashtag, que virou inclusive uma coleção de marca de roupa, que é nunca deu errado. O que essa frase, esse jargão quer dizer? Nunca deu errado. Por que nunca deu errado? Como assim, Enoque, nunca deu errado? Tem coisas que dão errado. Depende da perspectiva. Pela lei da relatividade, o nunca deu errado pode dizer que aquela situação que naquele momento você está achando que deu errado, quando você para analisar, por mais difícil e desafiadora que seja, ela tem algo para te ensinar. Aí a pergunta que a gente se faz, será que deu errado mesmo? Parece que deu errado. Eu estou olhando a situação aqui, ela acabou de acontecer, na minha visão do que eu estava esperando, talvez de uma expectativa, ela deu errado. Mas quando eu paro para analisar aquela situação com mais calma, com mais tranquilidade, fora do problema, é necessário às vezes sair de dentro do problema, olhar com a visão macro, você percebe que ali tem algo para você aprender. Se tem algo para você aprender, se tem algo para você evoluir, será mesmo que deu errado? Então a vida constantemente nos apresenta situações. E essas situações vão fortalecer nossa consciência, vão expandir nossa visão e vão desenvolver a nossa sabedoria, que nada mais é do que a aplicação prática do conhecimento no nosso dia a dia. Isso é a sabedoria. A sabedoria se difere do conhecimento pela prática, pela ação consciente. Eu estou aqui me desenvolvendo. Estamos falando há bastante tempo sobre as leis do universo. Essas leis, com o passar do tempo, elas vão sendo fixadas através da ação, do cotidiano. Situações vão acontecer na sua vida para que você olhe, você aprenda, você expanda, para que numa próxima situação você já saiba lidar com aquilo. Isso é a sabedoria prática. Então, os desafiadores, né, os desafios, eles são comparadores de crescimento. É a mesma coisa de você pegar e analisar o desafio não como uma coisa ruim,
mas sim como algo que vai fazer com que você cresça. Quando a gente muda essa perspectiva, a gente acaba mudando a realidade. Se lembram? Nós somos o observador. Logo, se nós somos o observador, tudo o que está acontecendo à nossa volta somos nós que damos o significado. Por quê? Porque você está observando. Fatos em si, situações, circunstâncias, não são boas nem ruins. Vai depender de quem? Da perspectiva e da análise do observador. Se eu sou observador e eu tenho a escolha de decidir, né? Decidir que eu falo assim, claro que tem situações que impulsivamente nós já analisamos. Porém, o convite aqui para você hoje é: tenha um momento para você refletir e perceber aquela situação por um outro ângulo. Ao invés de você só reagir impulsivamente à situação, respira fundo e analisa aquela situação e procure encontrar um ponto de observação que te traga expansão, aumento da sua visão, crescimento, aprendizado. Por que se fala tanto sobre a meditação, sobre a respiração? Para que você ganhe alguns segundos, alguns milésimos de segundo para pensar e observar a situação antes de reagir a ela. Aí está o grande ponto que é ensinado através do mindfulness, da respiração consciente, da meditação. Basicamente, antes de você reagir à situação, você pausa para uma respiração. E aí você observa. Por que isso, Enoque? Porque ao oxigenar o seu cérebro, através da respiração, você acalma os seus pensamentos e você tem alguns segundos ali para poder observar e ter a percepção em relação àquela situação. Antes de você já agir impulsivamente. Você viu o negócio? Porque naturalmente, né, através do nosso cérebro, principalmente do cérebro reptiliano, nós temos aí a ação de lutar ou fugir. Então, dependendo, claro, da ocasião, da situação, tem coisas que você vai precisar reagir rapidamente. Mas cotidianamente, no dia a dia, as situações nos colocam em oportunidade de observá-las. Vocês podem perceber. Às vezes uma pessoa vai falar rispidamente com você, antes de você já reagir, você respira, observa aquela situação, observa aquela pessoa, para você ter tempo de perceber e analisar, antes de ter uma ação impulsiva. Número 3, sempre existe alguém. 3, sempre existe alguém em situação diferente. Olha que interessante. Essa lei também nos ajuda a desenvolver humildade, gratidão e empatia. E aqui está aqui o complemento do que nós acabamos de falar. Se você está diante de uma situação com uma pessoa, com seu parceiro, com um cliente, com qualquer pessoa que seja, um prestador de serviço, antes de você agir impulsivamente, você tem a oportunidade de observar aquela situação para que você lembre. A lei da relatividade vai me dizer que sempre existe alguém em uma situação diferente. O que isso quer dizer, Enoque? Quer dizer que nem todo mundo está pensando como você. Que nem todo mundo está munido de conhecimento como você. Que nem todo mundo tem a informação que você tem. Que é o que nós estamos desenvolvendo aqui agora. Logo, se você tem, de que maneira as situações vão acontecer para você, vai depender de como você vai reagir a elas. Dei o exemplo aqui. Vou falar de cliente aqui, porque é uma situação que pode acontecer aí, e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, que é, o cliente não entendeu ali a dinâmica do serviço, você explicou,
o cliente está estressado. Eu vi uma situação, um exemplo disso hoje em um atendimento. O cliente estava estressado ali com a pessoa que estava atendendo, sem se dar conta que o erro, tá? E agora eu vou falar erro por quê? Porque eu estou falando de processo empresarial. Existe um processo aonde a pessoa fez um determinado compromisso de pagamento que tinha uma determinada quantidade de parcelas. O cliente, sem se dar conta, não notou que estava pagando a última parcela em seu cartão, descontou do cartão a última parcela, e o cliente chegou estressado até o balcão de atendimento daquela empresa, falando que era um absurdo, aquela coisa toda, né, aquele bafafá todo, para dizer que tinha sido feita uma cobrança do cartão, que na perspectiva do cliente era indevida. E o cliente fez aquele movimento todo, vocês imaginam aí. Porém, quando foi analisado todos os fatos e as circunstâncias, notou-se que aquela parcela era a última parcela. Só que o cliente tinha feito a conta errada. Porque normalmente é assim, né, gente? Se você paga algo no cartão, ele vai vir geralmente no outro mês, se tiver pago até o melhor dia de compra ali. Depois do melhor dia de compra. Ou seja, no próximo mês. Mas tem gente que acaba contando no mês que pagou, sem se dar conta. Ou seja, teria uma parcela a mais, um mês a mais. Só que imagina só, numa situação como essa, se você cai no bate-boca com o cliente, você discute, você age na impulsividade, você acaba arrumando um problema muito maior. Então, se você tem a informação, você tem o conhecimento, essa lei vai dizer para você, vai ajudar você no processo de que você pode sim desenvolver mais humildade, gratidão, empatia. Nesse caso, uma empatia de entender que talvez aquele cliente esteja num momento ruim. Talvez ele estava num momento ruim, financeiramente, por exemplo, e quando ele se deu conta daquela parcela que ele acreditou que já tinha acabado, aquilo deu um choque nele. Naquele momento, a atendente utilizou da empatia, justamente para que não gerasse um problema ainda maior. Percebemos que nossa experiência faz parte de um espectro maior da vida. Por mais que nós temos o nosso universo particular, nossa consciência, onde nós dirigimos a nossa vida, buscamos criar a nossa realidade cada vez de forma mais consciente, temos também que lembrar e notar que a percepção da experiência a qual nós estamos vivendo, por mais que seja aqui individual, ela faz parte de um espectro, de uma visão maior da vida. Há interconexões entre tudo no universo, entre as pessoas. E assim, com essa percepção, a gente passa a notar que não é só por mim, é também pelo outro. Mas em que sentido pelo outro? Eu não vou deixar me abalar, me impactar pelo outro, pela situação que o outro está experienciando naquele momento. E por muitas das vezes, essas situações acontecem com a gente para que a gente também aprenda. O outro também vai aprender. Ou não. Depende da consciência de cada um, da vontade, da percepção de cada um. Mas as situações acontecem, principalmente entre pessoas, porque sempre tem algo a aprender de ambos os lados. O universo não desperdiça oportunidade. Não desperdiça oportunidade de fazer com que as pessoas cresçam, que as pessoas melhorem, evoluam, expandam a consciência, prosperem. Vocês vão entender isso nas situações cotidianas, que tudo acontece por um motivo. Nada está acontecendo ao acaso. Ninguém está flutuando ou variando nas infinitas possibilidades. Nós estamos navegando e acessando essas possibilidades de acordo com o nosso estado de consciência, a nossa percepção da realidade, a nossa consciência das ações
dos fatos, de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Isso, matematicamente falando, deve ser algo incrível, surreal. Se a gente pudesse ver, né, os números, os códigos, né, a Matrix descendo assim, né, a gente perceberia o quanto isso é incrível. Porque tudo está sendo tecido, costurado em um plano maior de consciência. E nós estamos aqui experienciando isso, compartilhando, vivenciando isso com o outro, com você. Eu estou vivenciando uma experiência com você, nós estamos partilhando, nós estamos trocando. E isso está fazendo com que ambos, dentro do nível de consciência de cada um, cresça. Porque dependendo do nível de consciência, porque tem gente que quer perceber, tem gente que não quer perceber. Tem gente que só quer reagir às situações. Então, acaba tendo que viver mais dessas situações para ver se aprende. Vocês entendem? São exercícios que a gente vai fazendo. E esses exercícios vão fazendo com que a gente avance. Ou não. Ou permaneça no mesmo lugar. E aí vai se repetindo a lição. Repetindo, repetindo, até que você... Opa, não quero mais viver isso aqui, percebi, preciso mudar aqui e tal, ajustar aqui, minha forma de ver agora é essa. E assim você consegue avançar. Número 4. A comparação saudável traz consciência. Olha só, uma quebra de paradigma aqui agora. Comparar não precisa ser algo negativo. Pode ser um exercício de perceber o quanto já evoluímos, o quanto ainda podemos crescer. Se lembra lá como é que você estava 5 anos atrás? Se lembra lá como você estava 2 anos atrás? 3 meses atrás? Uma semana atrás? Comparação no sentido de você analisar o quanto você evoluiu até você chegar aqui agora, até você chegar aqui hoje, até você estar aqui nessa frequência, absorvendo esse conhecimento. Quanto você caminhou para chegar até aqui? Essa comparação é muito positiva, porque inclusive te dá mais ânimo, te dá mais força, resiliência para continuar nessa jornada. Porque por mais que às vezes a gente se pegue na autocrítica de pensar, nossa, parece que as coisas não mudam. Tem certeza? Você acha que você é a mesma pessoa de 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Será? Com certeza não. Agora trazendo para uma realidade mais próxima da jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Como você estava 2 anos atrás? 1 ano atrás? 6 meses atrás? Então essa comparação ela pode ser muito positiva. Quando você traz essa percepção do passado para o presente na perspectiva de evolução, de crescimento. E o quanto você ainda pode crescer. Comparação no sentido de, nossa, mas tem muita coisa que eu ainda preciso aprender. Olha só esse conhecimento, olha o que essa pessoa está falando. Olha o que eu aprendi nesse livro. Olha o que eu vi nesse vídeo. Caramba, realmente eu tenho ainda muito a aprender. E muito a aprender significa crescer. Quando a gente traz isso para uma realidade de infinitas possibilidades, de um universo infinito, né? A gente percebe que há muito espaço para crescer. A escassez, a pressa, a urgência, tudo isso vem de um paradigma materialista. 3D, terceira dimensão, onde nós precisamos e ainda dependemos do tempo. Mas esse tempo, ele também é relativo. Por que relativo? Porque o que é muito tempo para mim pode ser pouco tempo para você e vice-versa. Não é à toa que a gente vê histórias de pessoas que se tornaram bem-sucedidas depois de uma certa idade. 60 anos, 70 anos, 80 anos. Então, entendeu? O que é o tempo? A urgência, a necessidade? Ou é algo que
através do paradigma materialista, ou seja, através da influência, da comparação negativa, está fazendo com que você se coloque num lugar de ansiedade. Ah, eu preciso logo, eu preciso dar certo logo, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí você acaba não respeitando o processo, o timing das coisas, o tempo natural das coisas, da evolução. Enoque, mas o que eu tenho que fazer então? Se eu tenho 24 horas por dia, mas dessas 24 horas por dia eu durmo, né, quase um terço dessas 24 horas, normalmente. Aí eu trabalho mais outro terço, então já foi 2 terços, e não sobra quase nada na minha vida. Como é que eu faço com o tempo? Uma coisa de cada vez. O dia tem 24 horas, beleza. Aí não, que eu quero arrumar mais tempo. Se o tempo dentro da sua rotina não está sendo suficiente, eu colocaria 2 critérios de avaliação. Primeiro, a saúde, tá? Porque também, né, já está mais do que comprovado que o sono ele é restaurador, o sono é muito positivo para a nossa saúde. Mas eu levaria em consideração também o momento que você está. Onde está o seu foco? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Certo? Lembra lá? Primeiro passo, eu sonho. Depois eu transformo esse sonho em metas alcançáveis. Eu divido essas metas no tempo que eu desejo alcançar. E aí você vai analisar. Tá pouco tempo? Você tem pouco tempo para focar naquilo que você quer? Então, tudo bem. Por um determinado período da minha vida, eu vou abdicar aqui de 1 hora de sono, de meia hora de sono, para eu poder ter meia hora a mais, 1 hora a mais, para poder focar no meu objetivo, na minha meta, no meu sonho. Beleza? Ah, não, que eu já estou fazendo isso. Então, respeita o processo. O que é respeitar o processo? 1% melhor a cada dia. Um passo de cada vez, sendo 1% melhor a cada dia. O que você fez hoje? Faz uma autoanálise. Não, eu fiz isso, fiz aquilo, atendi isso, vi algum conteúdo, me conectei com algo que me levou um pouquinho mais para frente em relação ao meu objetivo. Show! Nós precisamos sair um pouco desse, né, paradigma da aceleração. Esse paradigma das redes sociais aqui, da mídia, de tudo isso que está cada vez colocando a gente mais acelerados e menos presentes. Se eu não estou presente no aqui e agora, eu tô aonde? Provavelmente no passado, vivendo e revivendo ou remoendo situações do passado, ou ansioso por algo no futuro, por algo que nem aconteceu ainda. Você nem sabe como vai ser e você já está ali ansioso com aquela situação. Se coloque no presente, respire. Ah, não deu? Cara, o dia foi cheio, não deu para fazer tudo o que você queria fazer? Tudo bem. Amanhã é um novo dia. Amanhã nasce um novo dia, uma nova oportunidade, assim são renovadas as suas bênçãos, a misericórdia, né? Que é o ato de dar mais uma chance, uma nova oportunidade para você poder ser 1% melhor naquele dia. Eu até comentei para vocês da frase que eu ouvi, né, de um depoimento de um bilionário que diz que quando ele perdeu tudo, o que fez ele se manter de pé e o foco dele era ser 1% melhor a cada dia. Então, o que acontece? Você é 1% melhor a cada dia, em um ano você foi 365% melhor. E assim você vai somando isso. E isso, na realidade, eu acredito numa matemática muito mais exponencial do que aditiva, somatória, que ela é multiplicativa. Ou seja, aquilo que você planta é multiplicado. Há uma força que intenciona aquilo a crescer, a multiplicar, assim como acontece com a natureza, com a semente, com as árvores, com as plantas, com os animais, eles vão multiplicando. Então, se a gente planta um pouquinho melhor a cada dia, isso tende a se multiplicar.
Então, recapitulando, tudo é questão de perspectiva. Os desafios existem para a expansão. Sempre existe alguém em situação diferente e a comparação saudável traz consciência. Faz com que você perceba o quanto você já evoluiu e o quanto você ainda pode evoluir. Então essa foi a nossa lei de hoje. Eu vou fazer aqui e vou deixar para vocês anotado as reflexões para que vocês pensem a respeito disso e fixem ainda mais o conhecimento de hoje. E fica a dica de reflexão também sobre o dia. É uma técnica bastante utilizada no budismo, que você fazer uma autoanálise de como foi o seu dia. E aquelas situações que você não gostou ou que não foram tão favoráveis para os seus objetivos, para as suas metas, você pode ressignificá-las. Você analisa, reflete aquela situação que aconteceu, você volta lá naquela situação e você inverte aquela ação. Ah, eu tive uma ação X. Tudo bem, vai lá. Como teria sido melhor para você? Teria sido Y. Beleza. Então imagina como que seria aquela situação invertendo para Y. E já resolve aquilo. E deixa aquela situação ir embora. Então vamos lá as reflexões. Número 1. Já vivi algo que parecia difícil, mas depois se revelou importante para a minha evolução? Número 2. Em quais situações da minha vida eu poderia mudar a perspectiva? Número 3. Estou vendo os desafios como obstáculo ou como oportunidades de crescimento? Número 4. Como posso cultivar mais gratidão pela jornada que já percorri? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre as leis do universo. Falamos da lei da relatividade. Se você ainda não assistiu às outras leis, volta lá que tem, ou clica aqui no cardzinho do vídeo que vai ter as sugestões aí para você poder acompanhar. Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.